Mais de 250 mil brasileiros nas ruas unidos por um só motivo: ver o Brasil em completa mudança, não só no transporte urbano, mas em todos os setores socioeconômicos. Em Manaus, uma manifestação está marcada para a próxima quinta-feira, dia 20. Na Assembleia Legislativa, diversos parlamentares apoiaram os manifestos pacíficos. Os deputados amazonenses reforçaram a ideia de que é preciso ter uma nova consciência política. Eu acho que as grandes mudanças nesse país só ocorreram quando houve maciçamente a manifestação das pessoas. Manifestação que não está vinculada a nenhum partido político, manifestação que partiu do seio da sociedade, e exatamente isso demonstra a contrariedade com relação à maneira como as coisas são conduzidas no Brasil. Paga-se um preço absurdo, aqui e diga-se de passagem, o protesto não é só com relação à questão do aumento da passagem de ônibus, mas é contra também as prioridades que o Brasil elege. Enquanto o Brasil faz uma Copa do Mundo e gasta bilhões, pessoas continuam sofrendo em fila de hospitais por falta de assistência médica. Enquanto nós aqui gastamos 600, 700 milhões para construir um estádio, nós olhamos para o outro lado e vemos a Santa Casa de Misericórdia fechada. Então eu acho que essa manifestação da sociedade, especialmente da população mais jovem, é exatamente uma demonstração de que o povo brasileiro está tirando a venda, tá certo? E está indo para a rua lutar por aquilo que é seu direito. Acho que a juventude precisa cada vez mais estar acompanhando o que acontece na política. A gente percebe que, devido à velocidade das informações, o acesso às informações, hoje as redes sociais facilitam muito, e essa manifestação ela é oportuna, porque é para chamar a atenção da classe política, das estruturas que nós temos, das várias instâncias de poder, municipal, estadual e federal, e também não só o poder legislativo, que está sendo cobrado, se questionado, se falando da corrupção, e o poder executivo por conta dos gastos, mas também as estruturas do judiciário, a impunidade, a falta efetiva de punição para quem se envolve em crimes, por exemplo, de corrupção. Hoje há um distanciamento grande, há uma quebra na relação de confiança entre a população e os seus representantes, e nós precisamos ouvir e não só prestar solidariedade, mas prestar a verdadeira solidariedade, que é mudar conduta, fazer do parlamento um espaço mais comprometido com os anseios da população, mais independente em relação ao executivo e mais transparente no conjunto das suas ações. Eu vejo com naturalidade, desde que seja uma manifestação ordeira, até porque nós vivemos num Estado democrático de direito, e a mobilização ela está lá, garantida, não é? Ela é possível ser feita. Agora, o que nós precisamos entender é que os avanços são necessários, sim. Os serviços públicos prestados no nosso país, principalmente em relação à saúde, é de péssima qualidade. Então, o povo não merece. Se manifestar através do vandalismo, aí pronto. Aí a gente sabe que esse não é o objetivo, e que quanto menos política tiver participando desse evento, mais credibilidade vai ter. Então é isso que são as minhas palavras. Eu acho que é um recado da sociedade brasileira, não para o poder executivo brasileiro, mas para o mundo saber que o Brasil não é esse país que vive bem, que está em franco desenvolvimento, e que a gente está hoje sofrendo, que a sociedade hoje vive com vários problemas, entre eles a questão da mobilidade urbana. A Comissão de Constituição e Justiça da ALEAM aprovou 3 propostas de emenda à Constituição que prevêem mais de 100 mudanças na Carta Magna. A presidente da comissão especial que trata da revisão, deputada Conceição Sampaio, destacou as alterações. Nós apresentamos, portanto, uma proposta de texto. Essa proposta foi transformada em 3 PECs, 3 propostas de emenda à Constituição do Estado do Amazonas, e no dia de ontem a CCJ deu parecer favorável às 3 PECs apresentadas. Agora o processo é natural, o resultado da CCJ vai para a comissão especial, que é composta pelos mesmos membros que fizeram a composição da comissão mista. Em seguida, vai para a votação final, que é a votação plenária, né? Porque o plenário é soberano. E da tribuna, a parlamentar também falou sobre a caminhada de conscientização pelo Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa, que reuniu no último fim de semana 3.000 pessoas em Manaus. O objetivo foi chamar a sociedade para uma reflexão sobre o tratamento dado àqueles que já passaram dos 60.
A gente precisa fazer com que o estatuto ele seja cumprido na sua essência, não é? Lei boa é a lei cumprida, é aquela que de fato não só está no papel, mas que garante direitos e que esses direitos possam ser respeitados. Então, eu entendo que a gente tem um trabalho ainda longo pela frente, mas acima de tudo, lembrando que nós precisamos respeitar a pessoa idosa. Na manhã desta terça-feira, o deputado estadual pelo PPS, Luiz Castro, recebeu o título de cidadão do Amazonas. A homenagem foi proposta pelo colega parlamentar Marcelo Ramos. É uma coisa, para mim, nova. Eu já recebi título de cidadão nos municípios, alguns municípios, mas aqui é uma coisa que tem uma referência mais ampla. Para mim, que saí muito jovem de São Paulo para morar no Amazonas, é uma honra muito grande receber esse título. Eu nunca fui muito afeito a medalhas, a homenagens, nem mesmo no meu aniversário eu gosto desse tipo de... Prefiro comemorar as coisas em família, mas esse título especialmente ele tem um significado muito grande porque realmente me dá a sensação de que eu tenho este compromisso com o município, com o estado do Amazonas, com o nosso povo amazonense, como um referencial de vida na minha atividade política. O deputado Luiz Castro, eu conheci no exercício da atividade parlamentar aqui e por ele passei a ter absoluta admiração, respeito pela conduta dele parlamentar, pela conduta dele como homem público. É um homem que tem uma vida pública longa no estado do Amazonas, uma vida pública marcada pela correção, pelo espírito democrático, pela ética, e já é amazonense há muito tempo. Nós estamos apenas consolidando algo que o estado do Amazonas deve oferecer ao deputado Luiz Castro. O presidente da Comissão de Minas, Gás e Energia da ALEAN, deputado Sinésio Campos, realizou uma audiência pública no município de Inhamundá, distante 375 quilômetros da capital. A exploração da silvinita, principal matéria-prima para a produção de fertilizantes e adubos, foi o ponto principal das discussões. Atualmente, para atender a demanda do setor primário, o Brasil compra de outros países 92% do mineral. Que é uma preparação, sobretudo também, vindo juntamente conosco, as secretarias de Estado, o governo do Estado presente, o parlamento estadual, os órgãos que dão licenciamento ambiental, para que a população tome conhecimento. Eu entendo que o Amazonas, que tem há 46 anos o Polo Industrial de Manaus, a Zona Franca de Manaus, deve pensar, deve focar em outras direções, em outras oportunidades de emprego e renda. Eu entendo que os nossos recursos naturais, dentre eles o setor mineral, é uma dessas fontes. Não no sentido só de substituição da Zona Franca, mas eu diria de concorrência para que os dois polos possam coexistir, o nosso polo industrial e o nosso polo de mineração também. É a redenção para esse estado, é a sobrevivência das futuras gerações do Amazonas. Eu tenho certeza absoluta que nós teremos que nos irmanar cada vez mais nessa luta para que esses projetos realmente saiam do papel e comecem a gerar emprego e renda e trazer dividendos para o bem-estar social da nossa população. Já temos um histórico de licenciamento na atividade minerária e um know-how, né, acumulado ao longo dos 18 anos de existência do IPAAN. Então nós licenciamos a atividade de exploração de petróleo, de gás, a atividade minerária com areia, com seixo, a lavra garimpeira de ouro, o grande empreendimento que é o Pitinga, né, e agora estamos incorporando o licenciamento da silvinita. Então nós temos um processo que vai transcorrer com tranquilidade, o processo será dado ampla publicidade, vai seguir os ritos normais dos estudos habituais que são aplicáveis para esse processo. Então, com muita serenidade, muita tranquilidade. E que as pessoas fiquem tranquilas, porque esse controle ambiental o IPAAN certamente terá. Ela vê com os bons olhos para que o município de Inhamundá possa realmente se alavancar, possa ter uma atividade econômica, que o município não possa estar dependendo do Estado, não possa estar dependendo do governo federal e possa estar realmente gerando muitos empregos para o nosso Estado e para o nosso município. O deputado Cabo Maciel voltou a defender a saída da gestora de uma escola estadual na comunidade de Caviana, em Manacapuru. Segundo o parlamentar, mais de 400 moradores aderiram a um abaixo-assinado solicitando a troca da diretora. Cabo Maciel prometeu levar o pedido à Secretaria Estadual de Educação. Vou marcar uma reunião com o professor Rocieli, vou preparar o meu relatório, vou pedir o apoio do deputado Sidney Leite e de todos os deputados que queiram assinar
esse relatório, esse pedido de retirada dela lá. Eu vou fazer melhor, eu vou pedir que os deputados contribuam com essas assinaturas para que não vá assinado só por mim, mas sim por todos os deputados, a retirada dessa gestora da escola. O que o deputado Marcial traz não é novidade para mim e eu só endosso, porque foram esses relatos que nós recebemos, que não há nenhum diálogo com a comunidade, a escola se isola da comunidade e que eles estavam solicitando não a indicação de um gestor, mas a troca do gestor e que a SEDUC pudesse realizar um outro processo seletivo para que pudesse ter um gestor que fizesse um trabalho com a participação da comunidade, com a participação dos pais dos alunos e, com isso, poder refletir na melhoria do processo ensino-aprendizado. Essa é a função do deputado estadual, fiscalizar os órgãos do governo do Estado. Eu faço isso praticamente toda semana, estive agora esse final de semana em mais 2 municípios fazendo isso e em um outro lugar que às vezes acontece, né, de algum gestor criar alguma dificuldade. Eu tive uma ocasião, mas agora recente não tive mais nada, até porque a gente percebe que muitos gestores fazem questão de mostrar os problemas. E o deputado Orlando Cidade destacou na tribuna as ações realizadas no setor primário do Estado. Entre os itens pontuados, os investimentos da Agência de Fomento do Amazonas, a AFEAM, e a visita do ministro da Pesca ao Amazonas. Isso significa dizer dinheiro novo para desenvolver o interior do Amazonas e principalmente para a geração de novas oportunidades ao setor primário. Isso a gente fica muito alegre porque o interior está precisando de recursos para fortalecer a produção agrícola e a piscicultura em nosso estado. Já tem uma grande pauta de ações que ele vai trazer para cá, mas vamos aguardar para ele mesmo fazer um anúncio desses grandes investimentos que estão vindo para o estado do Amazonas para desenvolvermos a piscicultura, a pesca e a aquicultura aqui no nosso estado. Boa tarde. Depois do resumo das notícias de ontem, voltamos com vocês para os fatos de hoje, 19 de junho, que fizeram notícia no Parlamento Estadual. A Assembleia Legislativa aprovou o empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento para ampliação da rede pública de ensino no interior. Olha, quarta-feira foi uma sessão deliberativa importantíssima do ponto de vista de resultados. A Assembleia aprovou projetos de lei de iniciativa do Executivo autorizando e reorganizando já autorizações para contrair empréstimo no BID, empréstimo que vem contribuir para o desenvolvimento do Estado do Amazonas. Igualmente, novas ações para os arrendamentos, bem como também melhoria no plano de cargos, carreira e remuneração da administração direta, autarquias e fundações. E os movimentos populares que acontecem em todas as capitais brasileiras continuam ecoando no Legislativo Estadual. Os deputados se perguntam sobre como atender às reivindicações tão diversas desses manifestantes. O repórter Raoni Oliveira ouviu vários deputados e perguntou deles o que está acontecendo com o Brasil. A matéria completa você acompanha às 8h30 da noite no Alean Notícias e para consultas via internet você acessa o portal da Casa Legislativa em alean.gov.br. Excelente tarde a você e nos vemos amanhã às 3 horas. Até lá!